Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GIcast. Bom, no dia de hoje nós temos uma convidada muito especial que vai estar conversando conosco, é a Carolina. Carolina, quer se apresentar? Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês, falar de assuntos tão relevantes e importantes para a nossa vida. Muito obrigada pelo convite. Bom, no dia de hoje a gente vai querer discorrer um pouco sobre um assunto que tem estado bem atual, bem alta, que foi devido às chuvas muito fortes que ocorreram tanto em Minas Gerais quanto em Petrópolis no início desse ano. Por exemplo, em Petrópolis já deixou mais de 230 vítimas. E nós queremos conversar um pouco hoje sobre se isso é apenas uma causa natural ou se pode ser até um impacto de nós como seres humanos. Correto, Carol? Isso aí. Eu atualmente estudo recursos hídricos, né, que são as águas de forma geral. Faço doutorado lá na pós-graduação em ciências e conservação lá do NUPEM, da UFRJ, e sou também presidente do Instituto Andorinhas, e por isso eu fiquei tão feliz em estar conversando com os jovens, né, e eles estarem despertos para esse assunto. Mas entrando no tema, né, é uma questão bem complexa falar sobre isso, porque envolve... Hoje, nós vivemos num sistema, né, e no sistema está tudo interligado. Então, são questões naturais, são questões antrópicas, né, que a gente chama, questões causadas pelo homem, que se somam, interagem e acontece todo esses desastres, né? E aí, no decorrer aí da entrevista, a gente vai falando, explicando um pouco por que isso acontece, né, qual a diferença desses fenômenos naturais uns dos outros, né, porque eles são causados. Olha só uma dúvida que às vezes fica. Nós sabemos que, teve chuvas fortes, como houve em alguns anos, mas só que esse ano foi um pouco a mais do que costumava ser, correto? Exatamente. A questão das mudanças climáticas é outro ponto bem polêmico, né? Porque o que acontece? Para você conseguir ter certeza e afirmativas de algumas conclusões, são necessários dados, são necessários séries históricas. E nesse caso tanto de deslizamento de terras como de enchentes, que são fenômenos diferentes, né? Os dois relacionados a muita chuva, mas são fenômenos diferentes, a gente observa que o Brasil, de forma geral, né, a nossa região Brasil, é muito carente do monitoramento desses dados. Então, associado a isso, a gente tem aí as mudanças climáticas, né, que com o aumento, esses eventos extremos, que a gente chama, eles são naturais, eles acontecem, mas num tempo que a gente chama de geológico, né, de milhares e milhares de anos. O que a atividade humana insustentável, feita dessa forma, sem pensar no ambiente, causa é a aceleração desse tempo. Então, fenômenos que iriam acontecer só daqui a milhares de anos, daqui a 1000 anos, eles começam a ser mais intensos, né, ter uma frequência maior e ter uma magnitude maior. Então, a gente fazendo o desequilíbrio do ecossistema, né, seja pelo aumento da temperatura. Hoje, o último relatório do IPCC, né, que é o painel sobre mudanças climáticas, fala em aumento de 1,1 grau, mas esse 1,1 grau, considerando todo o globo, toda a atmosfera, ele gera um desequilíbrio muito grande, com fortes friacas, né, de chegar a menos 60 graus, chuvas intensas, como foi o que aconteceu, de chover, de repente, 80 milímetros, coisa que era para chover no mês inteiro, chover numa tarde, né? E também calor excessivo, queimadas. Então, o que a gente vem observando é a aceleração desses eventos extremos que ocorreriam mais suavemente ao longo do tempo, acontecendo de forma mais intensa e mais frequente, né, com maior magnitude. Então, realmente, não tem como negar, choveu muito, né, em pouco tempo.
Isso aí é causado por quê? Aí a gente tem que buscar historicamente, desde da Revolução Industrial, quando se começou a ter liberação de CO2, né, que é o dióxido de carbono para a atmosfera, e todas essas intensificação da industrialização, a nossa própria agricultura, enfim, todas as atividades humanas que lançam gases, né, que interagem na atmosfera e que mudam essa atmosfera, e a gente nunca teve muito cuidado com os estudos, né, com o monitoramento dos dados, das informações, e aí é como, tipo, dar um tiro no escuro, né, você não sabe o que vai acontecer para frente. E é mais ou menos isso que a gente vem sofrendo. Então, assim, existem as causas naturais. A gente estuda física, estuda química, estuda biologia, que são fenômenos, né, dessas ciências. É física. Se vai chover muito, vai encharcar o solo não tem aquela agregação tão forte, vai deslizar. Por quê? Aí, associado a isso, as atividades do homem. Joga-se lixo, tira a vegetação. Então, uma série de transformações que vão fazendo no ambiente e que ninguém pensou como vai ser o futuro. Né? E aí a gente entra na questão do planejamento. O planejamento, ele começou, algumas cidades medievais foram planejadas, poucas, né? Tipo, a gente tem o exemplo dos Incas, e mesmo assim houve declínio dessas civilizações, né? Mas a gente observa que, atualmente, as cidades planejadas, elas têm maior chance de ter uma sustentabilidade, de ter uma qualidade de vida para as pessoas, do que o que acontece aqui perto da gente, que é a ocupação, o uso e ocupação do solo de forma desorganizada, de forma desordenada, né? Onde realmente já é uma área crítica, onde a gente tem esses deslizamentos de terras. Não aconteceu em Petrópolis inteiro, né? Então, o correto, o mais indicado, seria não ter ninguém morando nessas áreas, né? Desde o início da cidade. Então, não é um fator único, são diversos fatores que se interagem e que acabam acontecendo esses desastres. Eu achei interessante que você falou da intensificação dos fenômenos, que, fazendo até por um exemplo climático, nós vimos muito isso no sul do Brasil, né, no ano passado, em que no período de inverno fez um frio extremo, que parte da população teve que até se abrigar em abrigos disponibilizados para a cidade, por causa que era um frio sem condições. E, ao mesmo tempo, agora no verão, o sul do Brasil enfrentou calores nunca vistos antes, que era um absurdo. Você via aqui no Rio de Janeiro estando mais fresco do que no sul do país. Então, Pois acho que é. é interessante nós vermos isso, o quanto que tem se agravado, né, essas questões, tanto de mudanças climáticas, quanto também do excesso de chuvas, né, nós vemos. É. E aí a gente observa, assim, isso é no mundo todo, né? Não é só no Brasil. E por isso que eu falei do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né? Os governos mundiais se reúnem, conversam, tentam colocar metas, né, de redução de emissão de CO2, compra de carbono, enfim, vários projetos e várias tentativas, mas que nem todos assumem isso, né? A China e os Estados Unidos é típico de não assumir, de não querer, por quê? Porque isso, na mentalidade do desenvolvimento capitalista, né, vai frear a economia. Só que a questão é a mudança justamente desse paradigma, desse padrão de as evidências estão se tornando cada vez mais fortes aí, cada vez mais frequentes. Será que realmente é essa economia capitalista que vai garantir a nossa qualidade de vida a longo prazo, dos nossos filhos, das futuras gerações? Então, essa mudança de cultura, essa mudança de paradigma é que tem que ser olhada, porque as evidências estão aí, como você mesmo deu exemplo, né? E os eventos extremos acontecendo cada vez mais de forma mais intensa. Então, é necessário realmente ter a mudança de cultura planetária para que a gente tenha aí uma longevidade, o que chama de o que é sustentabilidade. É isso, a gente garantir qualidade de vida para as futuras gerações. Então, pensar só no agora, só nesse governo, só na gente, é o que sempre gerou e que vem gerado todos esses impactos, né, que a gente sofre no nosso dia a dia.
Carolina, a senhora tinha falado, né, sobre é, as causas humanas que interferiram nisso. Então, podemos dizer que grande parte dessas enchentes que houve, né, no Brasil, essas mudanças climáticas, elas têm relação com os atos humanos em relação ao planeta? Com certeza, a gente é muito acostumado a se colocar fora da natureza, ter o olhar de ser humano para a natureza. Só que é o oposto, nós somos a natureza. Nós estamos inseridos na natureza. Então, toda a nossa relação que a gente tem com o ambiente, né, com o ecossistema, gera alterações. E aí a questão, isso é um fenômeno natural. Qualquer bicho, qualquer, né, organismo que interage com o outro terão alterações. A questão é a gente observar no tempo o avanço desses impactos em função do avanço das nossas atividades econômicas, industriais, né? Então, eu não vou pegar só de 10 anos atrás, mas a gente tem que pegar aí o histórico já desde a idade medieval, né? Como foi que isso foi surgindo, a industrialização, né? E por que tem alguns países, algumas cidades que são ditas melhores que outras? Por quê? Porque já vivenciaram também, tipo as cidades europeias, já destruíram muito seus rios, seus ambientes. A Inglaterra é muito forte nisso, a Alemanha é muito forte nisso. E hoje eles estão vendo que o que foi feito anteriormente não foi o melhor caminho. Então, depende muito de qual é a relação que a gente quer com a natureza, com o meio ambiente. Porque o meio ambiente é a nossa casa não é estrutura de concreto. A nossa casa é o meio ambiente como um todo, a gente depende da água, a gente depende do alimento, a gente depende... E aí o mundo está cada vez mais populoso, né? Então, como sustentar toda essa população sem degradar o meio ambiente, de forma que futuras gerações tenham esses recursos? Então, não é pensar, eu vou cuidar do meio ambiente porque eu sou ambientalista, sou boazinha e eu quero ver tudo verde. Não. É pensar que daqui a 50 anos, onde você vai captar água? Né? Como que vai ser a geração de energia? Para onde que vai todo o lixo que a gente gera? Então, é nosso dia a dia, nossas ações que realmente interferem, né? E que aí a gente precisa de um planejamento muito forte, muito bem estruturado, para conseguir garantir essa sustentabilidade e a qualidade de vida para as pessoas. Acho interessante que você citou alguns exemplos da Europa. Nós podemos até ver na questão da Inglaterra, né? Que o Rio Thames foi até reconhecido por muito tempo como o Rio Fedorento, o Rio do Fedor. Aquela geração que começou ali, jogar os dejetos no rio era algo mais simples, era algo que era lucrativo para eles. Mas as gerações seguintes começaram a ver, puxa, isso aqui não está dando mais. E pelo avanço da tecnologia, começaram a criar sistemas de coleta, de reutilizamento dos dejetos. E por que nós, então, principalmente, olhamos para a situação que estamos e vemos, tá bom do jeito que está, não vamos querer mudar. Do jeito que estamos utilizando a natureza, tá bom, não vamos querer melhorar, né? Olha, Agnes, eu não vejo dessa forma, não sei porque eu estou no meio, né? Assim, porque, de fato, a gente tem a experiência de lá para usar a nosso favor, né? De países, de sociedades que degradaram muito o meio ambiente e que viram que esse não era o caminho. Quer dizer, eu não posso simplesmente pegar porque está passando um rio ali, jogar meu dejeto porque vai rir abaixo, e aí eu não vou ter problema com esse dejeto, né? Então, são muitos fatores que a gente vê no uso e ocupação do solo, no histórico de ocupação, né, do nosso território, que desfavorece isso, e que também desfavoreceu lá. Só que lá é muito mais antigo que aqui, né? Quantos anos tem a Inglaterra, quantos anos tem o Brasil? Isso não é desculpa para a gente continuar fazendo, é justamente ao contrário. Eu penso que a gente tem que pegar os exemplos de lá e construir nossa mentalidade, nossa cultura, né? Porque lá, tudo bem, eles conseguiram recuperar, mas essa recuperação também não foi 100%. Olha o custo dessa recuperação, né? A vontade política, a participação da sociedade. Então, é muito complexo conseguir recuperar alguma questão. Então, é mais nesse sentido, não que a gente ache que está tudo bom, mas é porque a gente precisa ter mais consciência, não só o governo, né?
que é responsável aí pela execução das políticas públicas, mas a sociedade como um todo, porque é a sociedade que cobra, é a sociedade que interage, é a sociedade que participa, em vários estágios aí, né? Seja não jogando lixo, seja construindo realmente sua casa de forma que o esgoto tenha uma fossa distribuidora, ou que não tenha um tratamento de esgoto na sua cidade. Então, é cobrança e ação, né, que a sociedade tem que ter em cima disso para a gente conseguir construir aí uma cidade melhor para todo mundo. Então, nós podemos ver que não é a culpa totalmente do governo, né? Apesar do governo ter, assim, uma atuação no meio, também é nossa culpa, porque nós que estamos ali, nós que estamos usando, né, os rios, passa, assim, aqui do lado de casa, eu vou jogar ali? Não, entende? Né? É isso mesmo, Camila? Claro que, assim, existem as competências, né? Tem competência que só o governo pode executar, né? Ele recebe nossos tributos, a gente paga tributos para o governo para ele poder estipular uma política e poder executar aquela política. Então, tem coisas que são realmente inerentes e pertinentes aos governos, como planejar as cidades, por exemplo, fazer todo esse movimento de planejamento. E de ocupação, né? Eu na apresentação não falei, mas eu sou macaense também. Então, eu já trabalhei como fiscal da prefeitura e eu acompanhei um pouco a ocupação de Macaé na época que deu aquele boom, né? Que Macaé passou de 40 mil para 200 mil habitantes em 20 anos. Então, como que foi o planejamento dessa ocupação? Falar aqui para a gente entender melhor. Existem áreas, toda cidade ela tem que ter um plano diretor. Quem cabeceia esse plano diretor, quem organiza esse plano diretor, é o poder público. E nesse plano diretor, um dos principais aspectos é fazer o que a gente chama de zoneamento da cidade. Onde vai ser a área de ocupação urbana, onde é a área de ocupação rural, onde vão estar as indústrias, e aí onde que são as áreas inundáveis. Por exemplo, a gente tem Macaé, Brejo, que é a linha azul ali, a linha verde, temos Mangue, que é a Nova Holanda, Nova Esperança, Malvina, isso tudo eram áreas de mangue. Né? Temos a Restinga, que ali seria a fronteira. Então, lugares onde houveram ocupações irregulares, de forma desordenada, e que hoje sofrem. Um mês atrás mesmo, não sei se vocês viram as fotos da linha verde ali, ou linha azul, uma das duas, completamente inundada, teve que parar o trânsito. Mas por quê? Porque ali é uma planície de inundação, já é uma área que a natureza, né, assim, na sua construção de milhares e milhares de anos de dinâmica da Terra, encontrou ali como uma área, né, mais baixa, que quando chove a água armazena ali. E aí, para fazer a ocupação dali, como foi? As pessoas foram chegando e foram se instalando. Não teve um saneamento, não teve um planejamento das ruas, não teve um planejamento de drenagem, né? Por isso que a gente vê em Macaé e outras cidades projetos, né, riquíssimos aí de macrodrenagem. Por quê? Porque primeiro se fez a cidade, para depois se construir a infraestrutura da cidade. Né? E a gente observa a diferença de cidades que foram planejadas. Tipo, no Brasil a gente teve o caso de Brasília, de Salvador, de Curitiba, algumas cidades que houve um planejamento de onde vão ser essas zonas, para depois as pessoas chegarem e se ocupar de uma forma mais estruturada. E aí tendo, né, dentro do plano diretor, o plano de drenagem, por exemplo, com construções de canais, com construções de bacias de contenção, ou então de reservatórios para controles de cheia. Ou seja, hoje a gente tem que fazer estudos, como eu falei no início. Não temos muitos dados, né? Sem dados não há estudo, não há informação. Então, a gente tem uma carência enorme de informação para poder fazer um diagnóstico, para, assim, poder fazer um planejamento. Então, assim, qual seria o papel do poder público nesse caso? É organizar isso tudo. E o papel da sociedade é participar dessa organização e ajudar na execução dessa organização. Né? Então, é uma sincronia, né? Não tem como a gente separar poder público e sociedade nisso, é uma sincronia nisso. Claro que cada um tem sua competência,
mas somos todos, eu não digo nem culpados, mas responsáveis, né, por tudo que a gente está sofrendo, e nossos ancestrais também, né, que deixaram aí isso como um legado para a gente. Bom, então, nesse caso, tanto a sociedade quanto o poder público têm que agir em conjunto para chegar no bem comum, certo? Com certeza. Nesse caso, seria um planejamento e uma vivência melhor na sociedade. E como nós Isso aí. podemos fazer isso, por exemplo, para Macaé? Por exemplo, o estrago já feito não pode mais voltar atrás ou ainda tem alguma solução? É isso que eu falei dos países da Europa, por exemplo. Solução, assim, tecnológica, de engenharia, entendeu? Elas estão sendo estudadas, estão sendo aprimoradas, só que aí o custo de se consertar é muito maior de se conservar, né? Essa é a grande questão também. O custo não só financeiro, mas o custo político, né, o custo todo o desgaste que se tem quando você tenta remediar ou consertar alguma coisa. Isso aí a gente tem para a nossa vida em qualquer situação, né? Então, é mais ou menos nessa vertente. Como que você... Aqui em Macaé já tiveram alguns projetos de tirar pessoas dessas áreas inundáveis e colocar naquelas moradias populares. Algumas foram para frente, outras não foram, né? Mas a gente continua aí com as áreas aí irregulares que agora até tiveram que ser urbanizadas. Então, eu vejo que sim, solução sempre há, não para tudo, mas para você ter um novo direcionamento, né? De pensar assim, o que a gente quer para a cidade. Mas aí demanda mais desgaste, demanda mais verba, demanda mais esforço, né, do que você já fazer isso previamente. Mas como já está acontecido, né, é um esforço maior que a gente tem que fazer conjunto para que a gente consiga melhorar toda essa questão, que passa desde obtenção desses dados, né, por eu que sou pesquisadora, para a gente às vezes conseguir uma série histórica de um rio de vazão, de chuva, sabe? A gente não consegue de todos os lugares, porque são monitoramentos pontuais. Aí, às vezes, aquela estação, que a gente chama que é aquela ponto que fica monitorando, ela tem uma descontinuidade, então eu não consigo ter uma série histórica. Então, começa desde daí. Então, a informação é a base para você conseguir fazer um diagnóstico e conseguir fazer um planejamento, né? E aí passa pela questão, por quê? Porque a partir disso eu consigo fazer análises estatísticas de correlação, de onde que chove mais, onde que chove menos, para onde é a drenagem. Então, eu tenho que conhecer todo o território, conhecer a sociedade de forma geral, para conseguir fazer um planejamento que seja executável, né? Porque a gente escuta assim, tem projeto de tudo quanto é jeito, mas o projeto nunca sai do papel. É porque é um projeto que não é executável. O papel aceita tudo. Então, para você conseguir fazer um projeto executável, tem que ter, sim, participação da população, envolvimento, tem que ter organização e vontade política do poder público, né? São os caminhos que eu vejo aí para melhoria. É difícil, as coisas avançam, às vezes você dá um passo para frente, dois para trás, e aí dá três para frente, um para trás, e fica, entendeu? Tem que ter paciência, mas é o caminho, né? O caminho é por aí. Não tem como ser diferente, não. Mas a gente observa as cidades que foram planejadas e, claro que, assim, a questão até dos eventos extremos. Já choveu assim em Petrópolis alguma vez antes? Não se sabe. Ou foi a primeira vez que choveu tanto assim em Petrópolis? Muitas vezes a gente não tem esse dado porque não tem a série histórica. Então, por exemplo, o Código Florestal, ele é de 1964, da década de 60. Foi revisto agora, né? Mas se ele tivesse sido cumprido desde a década de 60, a gente não teria os problemas que a gente tem hoje. Então, às vezes, a gente tem até a política pública, mas, né, tanto nós, como falo, sociedade, tipo, como empresário, como produtor rural, como cada um que tem o seu papel na economia, como de executar de acordo com a lei, que já está aí. Já é um sacrifício a gente conseguir fazer a lei. Depois é um outro sacrifício a gente conseguir implementar a lei, né?
porque muitas vezes a gente tem aquela lei que cola e lei que não cola, né? Alguns artigos são respeitados e outros não são respeitados. O poder público também coloca uma venda no rosto, não vai fiscalizar, não faz a regulamentação necessária. E, por outro lado, a sociedade também executa de forma desrespeitosa da lei, né? Então, a gente tem... o resultado é esse que a gente vive hoje. Existe alguma coisa que a sociedade pode fazer, tanto as pessoas que estão lá, né, nessas áreas de risco, quanto pessoas que estão fora dessas áreas, que elas possam fazer para evitar futuros desastres, ou contribuir para alguma coisa, para alguma atitude do governo, cobrar? Existe alguma coisa, alguma atitude assim? Olha, a gente tem alguns exemplos, né? É mais ou menos nesse caminho que eu estou falando. Uma pessoa que já está instalada numa área de risco, ela fica muito vulnerável, porque normalmente ela não tem um saneamento básico, e saneamento básico a gente entende por água potável, esgoto canalizado e tratado e lixo, né? Você tem uma gestão do resíduo. Então, pessoas que moram em áreas irregulares não têm nem a pavimentação, às vezes, né? Então, a gente vê lugares no Brasil como um todo, e você pensa, como que alguém mora aqui? É muito insalubre, não dá dignidade para a pessoa. Então, aquela pessoa já está numa situação vulnerável, já está com a dignidade afetada, né, pela condição de vida, mas mesmo assim a gente encontra ainda alguma... O que eu vejo assim, a sociedade também se organizar, né? A gente ter as instituições, muita gente malha as ONGs, malha as associações, mas é uma forma da sociedade se organizar. Tem muitas aí que são muito sérias e que conseguem fazer diferença. Então, hoje, com as redes sociais, por exemplo, a gente vê muito abaixo-assinado, vê projeto de lei da Câmara que vai entrar em votação e as pessoas... Então, é participar da política, né? Ah, a política é ruim. É enjoado, vamos dizer assim, né? Porque é interesse, é conflito o tempo todo. A política é justamente você conseguir mediar conflitos. Então, participar, existem instâncias já organizadas que a sociedade pode participar. Os conselhos, por exemplo, existe o Conselho de Meio Ambiente, onde todas essas questões podem ser discutidas, e os conselhos, além de serem consultivos, ou seja, do poder público ir lá perguntar, o que vocês acham? Essa lei, passar por eles, ter uma revisão, eles são muitas vezes também deliberativos, que podem emitir também instruções normativas, alguns projetos de lei, encaminhar, só que aí é uma instância mais organizada, né? Não adianta também você só na rede social ficar criticando, tem que ter uma organização, tem que ter um planejamento. Então, eu vejo muito nesse sentido, porque a diferença de uma cidade planejada, e aí o planejado não precisa ser só desde o início, antes da ocupação, que não é a realidade na maioria dos lugares. Mas toda ação que a gente vai fazer é estudar, se divertir, tem que ter um planejamento. Então, quais são as prioridades da cidade nesse momento? Quem vai definir isso não é só o poder público, são os cidadãos também, quem mora na cidade. E aí, onde que ele vai opinar? De que forma? Nesses conselhos. Existe, por exemplo, o Comitê de Bacias, porque a gente tem uma administração política, né, muito voltada para o município. Então, o prefeito de Macaé, seus vereadores, enfim. Só que, por exemplo, falando de recursos hídricos, o rio necessariamente não nasce e tem sua nascente e sua foz no mesmo município. Tem rios que são estaduais, que passam por mais de um município, tem rios que são federais, que passam por mais de um estado, como São Francisco, Paraíba do Sul, enfim. Então, existe uma instância que a gente chama de Comitê de Bacia, justamente para fazer essa organização desse território todo. Que o que é uma bacia hidrográfica? Tem o curso principal do rio e toda a água que cai das vertentes da montanha e que drena para esse curso principal, todo esse território é a bacia de drenagem, é a bacia hidrográfica. Então, muitas vezes a gente, qual foi o problema, às vezes, de Minas?
que nem choveu tanto naquela cidade, então que aquela cidade tem um planejamento melhor, mas rio acima, a cidade que está em cima não está nem aí com a cidade que está mais abaixo. Joga esgoto, não faz, desmata, né, assoreia o rio, então faz uma série de impactos. E aí a cidade que a gente chama a jusante, né, a cidade que está após e abaixo, sofre com a cidade que está acima. Então, são organizados também essas instâncias para fazer a gestão desses territórios geograficamente, não só político-administrativamente. Então, o que eu vejo assim, o que pode ser feito é participar dessas instâncias, é se posicionar, é cobrar, é fazer por onde, é respeitar as leis. Então, é uma cultura, né? A cultura é isso. É o somatório dos nossos hábitos, das nossas ações. Então, é pensar realmente que a sustentabilidade não é só você usar um produto ecológico, né? Tem que pensar na questão do resíduo, porque o resíduo muitas vezes depois vai parar dentro do rio, e aí aquele rio vai fazer a contenção do rio ali daquelas águas, e vai ter a enchente, vai ter o deslizamento de terra. Então, é uma ação que você pensa que está isolada, mas ela está integrada com tudo na sua vida. Então, o que a gente pode fazer? É fortalecer as pessoas que estão nessas áreas de risco, né, que já são mais vulneráveis, seja por uma questão econômica, seja por uma questão social, né, propriamente dita, e participar, se organizar cada vez mais, participar. As escolas têm um poder incrível dos alunos se posicionarem, falar com a diretora, enfim, é a questão da educação ambiental, mas não só voltada para o verde, né, para a plantinha. É a educação ambiental voltada para a nossa qualidade de vida, voltada para a qualidade de vida das futuras gerações, né? A gente pensar na sustentabilidade é isso. Não é pensar só o que está acontecendo. O que está acontecendo agora já tem tanto problema, se a gente continuar sem planejamento das nossas ações, os problemas só vão se acumulando e se agravando, que é o que a gente tem observado. Bom, achei interessante que você falou sobre o papel das escolas. Por exemplo, nós como estudantes, não sei se a Gabi tem a mesma impressão, às vezes, quando estudamos, temos a impressão de que o que estamos vendo é muito um mundo irreal, que não faz parte da nossa realidade. Então, talvez seria interessante ter a implementação de alguns projetos na escola que mostrasse como que aquilo que nós vemos ali pode ser utilizado para melhorar o meio que nós estamos. Com certeza, muitas universidades têm projetos de extensão, né, que se chama de Universidade ao Tripé. É ensino, pesquisa e extensão. E as escolas, como um todo, deveriam ser assim também. Então, o que a gente chama de extensão é justamente colocar o ensino e a pesquisa em prática, né? Colocar no nosso dia a dia, interiorizar eles no nosso dia a dia. E aí ter projetos, sim, nas escolas que empoderem os alunos, que façam ter essa consciência, né? Porque o aluno, ele vai para casa, vai passar para os pais. Então, mexe com toda a família, né, a escola, não mexe só com aquele aluno que está ali. Existem também, para acontecer as atividades econômicas, o que a gente chama dos processos de licenciamento ambiental. Toda atividade que tem potencial de impactar o meio ambiente, ele precisa passar por esse licenciamento. E aí, um dos projetos são os projetos de educação ambiental. Então, muitas empresas, como grandes empresas, né, setor offshore, principalmente, que é o que a gente convive mais aqui, mas também Minas, mineração. Então, essas atividades que são muito impactantes, elas têm que ter projetos também de educação ambiental, que aí existem duas vertentes da educação ambiental, que é a formal, que seria aquela disciplina, aquela aula que você tem na sala de aula, e a não formal, que é feita com os alunos de forma geral em práticas, que é feita com presidentes de associações de moradores, feita com presidentes de colônia, de pescadores, enfim, né, que é justamente como colocar em prática e quais são os projetos interessantes para ter essa mudança de cultura, né? Então, para mim, eu vejo que a escola, assim, é fundamental nesse sentido. Até mesmo de participar dos conselhos, os alunos irem participarem dos comitês, dos conselhos,
aprender a se posicionar. O jovem, né, traz muita ideia nova. Hoje a tecnologia ela já é introduzida na vida das pessoas muito mais cedo que na minha época. Então, essa distância assim, de conversa já se aproximou muito, né? Então, é muito importante ter projetos desde horta, desde a disciplina de educação ambiental, até projetos realmente de limpeza, de multirão, de execução de coisas maiores também, né? Então, para mim, a escola, assim, faz parte, é uma das bases da sociedade, né? Um dos alicerces da sociedade é a escola, é a educação. É por esse caminho que a gente consegue mudar. Então, existe a necessidade de trazer, né, os jovens para serem mudadores do ambiente em que eles estão, né? Ensinar sobre inovação, apoiar pesquisas, né? Essa é uma atitude que quem deve tomar? Os jovens, os pais, o governo, a escola? Quem deve apoiar esses jovens? O que acontece que, assim, para as coisas acontecerem, não é simples. Tem que ter uma conjunção aí de interesses, uma conjunção de fatores, porque não adianta nada a escola criar diretores, professores quererem implementar, se os alunos não estão nem aí. Não adianta nada os alunos estarem super empolgados se o professor não está muito interessado. E a convivência em casa também, né? A interação do aluno com a família, como que é essa interação. Então, assim, não adianta eu dizer para você, tem que ser tal setor, tal pessoa, né? As coisas acontecem quando elas fluem de todos os lados, porque senão não acontece. Né? Então, assim, é muito interessante quando a gente vê um projeto de sucesso, a gente fica emocionado, fica feliz, porque a gente sabe toda a sinergia que tem que existir para esse projeto ter sucesso. Né? Tem que ter realmente empenho dos profissionais, vamos colocar assim, né? Dos professores, dos diretores, força de vontade, porque eles estão cada vez mais desestimulados, né? As necessidades e as formas de trabalho, eu sinto que em alguns aspectos estão mais precárias, então ele tem que ter mais força de vontade. Os alunos, por outro lado, também, eles têm que estar interessados, têm que estar empolgados, têm que corresponder, né, e trazer também as demandas. É uma via tripla, né? Eu ia falar de mão dupla, mas é de várias vias aí, né? Para que isso tudo tenha essa harmonização aí para acontecer de fato, né? Então, por isso que por que não acontece? Porque é difícil acontecer. Não é simples, né? Não é a gente tem muita postura de querer cobrar, mas não é a postura de cobrar também que resolve, é a postura de participar que resolve. E a participação está a sua contribuição e a sua cobrança também, né? A sua expectativa, o seu desejo, enfim, tudo isso que envolve aí a motivação para a gente ter realmente um ambiente melhor para a gente respirar, ter uma água de melhor qualidade para beber, ter um ambiente gostoso para a gente ter um lazer. Então, a gente vê cidades planejadas aí, tem alguns exemplos, chama de, por exemplo, cidades esponjas, onde tem parques que parte do parque ele consegue associar o lazer, consegue associar a beleza cênica, né, a beleza paisagística, recreação e também as questões de infraestrutura, de tipo inundação e tudo, né, onde você planeja que parte do ano aquela área ali vai estar inundada, então tem que fazer uma trilha suspensa ali. Né? Então você tem que, primeiro, conhecer bastante aquele ambiente, conhecer o desejo e a necessidade das pessoas, para que na hora da implementação as coisas aconteçam. Porque se eu vou implementar uma coisa, vou executar uma coisa que ninguém queria, ela não vai para frente, só vai gastar dinheiro e esforço inicial, porque ela não vai se sustentar ao longo do tempo, né? Então, é uma vontade que tem que ser de todos os lados para que aconteça. Então, se pudéssemos dividir em tópicos, seria como se, para algum projeto vingar,
precisaríamos de, primeiro, um recolhimento de dados, depois disso, um planejamento, e depois o engajamento, tanto da população quanto dos que encabeçaram o projeto, seja o governo ou uma instituição como a escola. Não necessariamente nessa hora, porque o engajamento já tem que vir desde o início, né? Sim. Mas os tópicos são esses. Tem que ter um diagnóstico, você tem que saber a sua realidade, e a realidade não só sua, individual. Por isso que eu falei, a política é gestão de conflito. Né? O empresário, vamos colocar a questão da água, que é o nosso tema central. O empresário quer água para as suas atividades. A população quer água para o seu abastecimento. O agricultor quer água para produzir. E a população precisa tanto das atividades industriais e econômicas, tanto como da produção agropecuária. Né? Então, só que cada um vai querer puxar para um lado. Não, eu tenho que ter água, eu tenho, todo mundo tem que ter água. Então, como que a gente vai gerenciar todos esses conflitos, né? Essa é a grande questão. Então, conhecer a realidade como um todo, não só a minha realidade, mas a minha realidade, a realidade do professor, a realidade do diretor, a realidade do meu colega, a realidade da família dele, a da escola, o que precisa na escola, qual é a infraestrutura, né? O que cada um quer. Eu quero aula de balé. Eu quero futebol. Eu quero quadra de tênis. Então, né? Como chegar a esse consenso? Então, isso faz parte do diagnóstico para fundamentar o planejamento. A partir dessa realidade, o que a gente vai fazer? Quais são as prioridades? Por onde a gente começa? Qual é o plano de execução disso? Quem precisa estar envolvido, né? Que a gente chama, quais são os atores sociais? A prefeitura precisa estar envolvida, a empresa que está ali do lado precisa estar envolvida, a associação de moradores, os pais, os alunos. Então, um diagnóstico também de quais são os atores sociais, né? Quem precisa estar envolvido. E aí, sim, todos juntos, né? Cada um na sua competência, na sua responsabilidade, colocar para frente um projeto. Mas ele tem que ser, assim, bem pensado. Às vezes, a fase de planejamento de um projeto é de 8 meses, 1 ano, para que ele possa, né, dependendo do porte do projeto. Então, a gente também tem que lidar com a ansiedade. Não, a gente quer ver as coisas acontecendo. Mas, para ver as coisas acontecendo a longo prazo, elas têm que ser bem planejadas, né? Para que dê certo. Bom, então, nós, como sociedade, também temos o nosso papel de tanto cumprir aquilo que foi proposto, quanto também cobrar, seja como organização social, como vemos pelas ONGs, ou até nos conselhos. Mas, por exemplo, até no meio digital, nós podemos aproveitar essa onda que tem crescido de tanta informação que é passada pelos meios digitais para também realizar essa cobrança, ou então esses conselhos, ou até divulgar as informações necessárias para a conscientização social através dos meios digitais? Pode ser uma ferramenta? Com certeza. Hoje o meio digital é ferramenta para tudo na nossa vida, né? Faz parte, assim, não tem nem como, às vezes, separar mais. Então, o que eu vejo como vantagem, né, dos meios digitais é realmente a disseminação de informação. Hoje, na internet, você consegue ter informação de tudo, desde artigos acadêmicos bem específicos, minuciosos, né? Só que depende de qual a informação que a gente procura. Né? Tem vários tipos de informações acessíveis a todos. Então, é conseguir ter uma qualidade dessa informação, né? Tem a questão também das fake news, né? Então, conseguir discernir aí, ter um pensamento crítico, de não achar também que tudo que está na internet é verdade. Né? Então, a gente ter... Nossa, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente assistir vídeo, quanto mais interagir, né? Ter essas reportagens e tudo, mais apurada, né? Mais crítica fica a mentalidade, a consciência. Então, eu vejo isso como já um fator gigantesco, né? Que mais uma vez eu falo que é muito acelerado na nossa vida. Você pegar 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente não tinha, 30 anos atrás praticamente não tinha, então é muito rápido. Então eu entendo até que as pessoas às vezes têm a dificuldade de lidar com isso pela velocidade que isso está acontecendo nas nossas vidas. Uma outra questão também é o poder de organização, de comunicação entre as pessoas. Hoje a gente vê muitas manifestações,
tem muitas manifestações de rua e também de documentos que rolam pela internet muito mais favoráveis. Tanto que a gente vê casos, tipo, em Cuba, nesses países que tem maior ditadura, que é bloqueado o acesso ao WhatsApp, a esses outros aplicativos assim, de comunicação, porque é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, eu vejo, assim, tanto da qualidade da informação, da disseminação da informação, essa capacidade de organização e de comunicação entre as pessoas é também um fator muito importante, né? E, justamente, a gente, principalmente com a pandemia, né? Você imagina uma pandemia 40 anos atrás. Estava todo mundo trancado em casa e ninguém se falava. Hoje, com a pandemia, a gente trabalha, a gente faz tudo praticamente de casa. Faz reuniões, assiste aula, né? Então mudou muito o mundo. Graças a esse, eu vejo como fatores positivos, muito vantajosos, né? Imagina ficar 2 anos sem ter aula, porque está em pandemia. Foi o que aconteceu. Mas a gente conseguiu ainda, em alguns casos, né, ter aí um acompanhamento, uma frequência, um ensinamento, mesmo à distância, online. Então, eu vejo, assim, como um avanço. É um avanço, mas que, como tudo na vida, você tem que buscar o melhor, né? Não adianta também ficar só em bate-papo e jogo e videogame, que também tem seu mérito, mas não é só isso a vida, né? Tem que ir em busca, não é só a informação que chega a você, eu vejo muito isso. É a informação que você busca, né? O interesse seu para usar essa ferramenta. E pode ser para coisas muito boas, como a gente está conversando, como pode ser para coisas ruins. Aí depende do livre-arbítrio de cada um, né? Do interesse e do desejo de cada um. Algo mais que você queira acrescentar? Estou vendo aqui. Eu fiz até um roteirinho aqui, mas acho que a gente já abordou a maioria das coisas já que a gente tinha para conversar. Então, assim, o que eu posso resumir, vamos dizer assim, é que esses desastres, essas questões, ela tem por fundamento fenômenos naturais, que sejam eles físicos, químicos, biológicos, né, a gente considerar os equilíbrios no ecossistema, mas que esses fenômenos naturais eles são acelerados e intensificados pelas atividades humanas, né, que durante muito tempo não pensou nas consequências de suas ações, na consequência das alterações que fez no ambiente. E aí, hoje, a gente está tendo muito mais que remediar e repensar, mudar urgente essa cultura nossa capitalista, de só usar e não estar importando com as consequências desse uso, e mudar para uma cultura mais sustentável, né? Uma cultura que a gente pense na qualidade do ambiente como nossa casa, não como o verde que tem que ficar lá, que é bonitinho, mas que é selva e eu gosto do urbano. Né? Pensar que a gente tem que beber água, pensar que a gente tem que comer e que a gente está num lugar que pode chover para caramba. Então, quais são as áreas, as zonas das cidades que podem ter ocupação, quais são as que não devem ter ocupação, que deve ficar reservada para preservação realmente desses fenômenos, né? Para mitigar esses fenômenos. Então, é mais nesse sentido, né? A gente vive... A cultura é dinâmica. Nenhuma cultura ela é estagnada. Então, a nossa mudança de cultura também tem que acompanhar os riscos, o ritmo dos impactos que a gente gerou e que a gente está sofrendo agora, né? Então, a gente tem que mudar rápido. O que eu vejo é isso. Mudar a nossa consciência, a nossa forma de produção, de industrial, econômica, mudar nossos hábitos, né, e transformar a nossa cultura para que a gente possa ter aí qualidade de vida para os nossos netos, para os nossos filhos, e para a gente mesmo, né? Hoje a gente, as coisas já são assim, acontece aqui, a resposta é rápida. A resposta dos nossos interferentes estão sendo muito mais rápidas que antigamente. Então é isso que a gente tem que pensar, tá? Eu vou fazer isso. E qual vai ser a resposta que eu vou ter dessa minha ação? Né? E aí pensar isso de uma forma conjunta, não adianta eu pensar sozinho também, tem que ser organizado. E na crítica pela crítica não adianta. Eu tenho que me organizar para conseguir fazer a diferença e mudar o rumo, né, que a gente está levando da humanidade.
Então, resumidamente, que eu penso é isso, porque os eventos extremos estão acontecendo muito mais rápido e mais intensos. E aí a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente não tem tantos dados assim para acompanhar isso, e mesmo assim, esses fenômenos muitas vezes são, não vou dizer assim, imprevisíveis, mas algumas coisas são mais improváveis, né? A natureza, assim, a gente tem aquela base, né? Química, física, biológica, geológica, enfim, as especialidades que a gente vem estudando, mas que muitas vezes foge do nosso controle, não foge do nosso controle, isso não está no nosso controle, né? E a gente, durante muito tempo, achou que não, é só faz a obra de engenharia e está tudo certo. E aí a gente vê muitos rios com diques, com canais, com isso tudo, mas que mesmo assim tem um evento altamente extremo aí que destrói tudo, né? Então, é pensar realmente uma forma mais coletiva e mais organizada. Carolina, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite de vir aqui, né? Falar um pouco, nos contar um pouco a sua experiência, o que a senhora pensa sobre isso, e dizer que foi uma honra recebê-la aqui. Eu agradeço muito, foi um grande prazer poder conversar com vocês. Espero ter aí contribuído de alguma forma com a mudança mínima que seja na mentalidade ou então na atitude de alguém, né? Pelo menos para parar para pensar sobre o assunto. E sempre que quiser, que precisar, é muito bom conversar sobre isso, é empolgante, né? A gente saber que está pensando aí para um mundo melhor para todos. Puxa, eu falo por mim mesmo. Aprendi muita coisa aqui. Realmente, foi muito bom ter tido essa conversa com você. Foi incrível. Sinta-se à vontade, se quiser voltar mais vezes, está de portas abertas para você, no podcast. Vamos sim. Obrigada, Até o próximo, galera. Até o próximo.